Eu vou fazer uma pergunta para você hoje, e essa pergunta vai ser a nossa mensagem inteira. E eu quero que até o final da mensagem você se pergunte essa pergunta. E a pergunta é: o que é a vida? Já parou para pensar o que é a vida? Muitas pessoas definiram o que é a vida, e eu quero dar algumas definições do que essas pessoas disseram. Charlie Chaplin disse que a vida é maravilhosa se não tem medo dela. Seneca disse que apressa-te a viver bem e pensa em cada dia, porque por si só cada dia é uma vida. Voltaire disse que a vida é uma criança que é preciso embalar até que adormeça. Vinícius de Moraes disse que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Raquel de Queiroz disse que a vida é uma tarefa que não pode ser dividida com ninguém. E Marco Aurélio disse que a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Eu acredito que todas as frases que nós lemos, elas são verdadeiras, e a vida também é isso. Mas, pensando no tema que a gente está falando, que é ser presente, não sei se vocês lembram, mas no final do ano passado a gente pregou sobre isso. Quem estava na mensagem do ser presente? Levanta a mão. Tá, a gente tem algumas pessoas, então vou ter que dar uma resumida para vocês entenderem. João 1 diz que o verbo ele se fez carne e ele habitou entre nós. O verbo é a palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é o próprio Cristo, porque ele diz que o verbo ele se tornou carne. Sabe por que Jesus ele se tornou carne? Porque a palavra ela estava cansada de ser ouvida, ela estava cansada de ser falada, porque tinha muitas pessoas falando e pregando sobre a palavra. Então a própria palavra ela se tornou carne, não apenas para ser ouvida, mas ela precisava ser sentida, ela precisava ser tocada. Então Cristo ele se tornou um ser humano. Então a gente entendeu que ser presente na verdade é ser Jesus. E o que é ser Jesus? Na verdade, ser Jesus é ser humano. Ser Jesus é compartilhar pão, ser Jesus é sentar à mesa, ser Jesus é falar com os seus amigos, ser Jesus é defender os seus amigos. Isso é ser presente, isso é ser Jesus, é ser simplesmente humano. Então, a partir desse ponto que nós entendemos que ser Jesus e ser presente é ser humano, como se vive como um ser humano? O que é a vida de um ser humano? Como que a gente pode desenvolver a nossa vida aqui na Terra sendo um ser humano como Jesus foi? E eu separei essa mensagem em 3 pontos, para ficar mais fácil. E eu vou ser bem breve hoje com vocês. E eu quero que você preste atenção em cada detalhe, que eu creio que um detalhe pode transformar a tua vida hoje. E a primeira verdade que eu encontro na vida de Jesus é que Jesus perdoou o imperdoável. Então o padrão de humanidade de Jesus é perdoar o imperdoável. C.S. Lewis disse assim, que o dever de todo cristão é perdoar o imperdoável, porque ele fez o mesmo comigo e com você. E às vezes a gente segura o perdão, não é mesmo? Às vezes a gente fica com rancor e tal. E ontem eu e a Jéssica a gente estava conversando e a gente estava falando da diferença entre amar e gostar. Jesus ele amou todo mundo, mas ele não gostava de todo mundo. Porque amar é querer o bem e gostar é querer perto. Então Jesus ele amou a humanidade inteira e derramou o seu sangue pela humanidade inteira, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Mas pode perceber que na vida de Jesus ele não gostava de todo mundo. Os fariseus chegavam perto dele, ele pegava e tacava o chicote neles. Jesus pegava e falava assim, cara, não seja igual eles aqui, essa raça de víboras. Não seja igual eles que vão na sinagoga e pegam os melhores lugares, que se assentam na casa das viúvas para pegar o dinheiro delas. Não seja igual eles. Sabe por quê? Porque Jesus ele amava todo mundo, ele queria bem até dos próprios fariseus, mas ele não gostava deles ao ponto de querer perto deles. E saber isso na nossa temática de vida é saber que nós temos que perdoar todos, como Jesus perdoou, mas nem sempre nós vamos andar com todos, assim como Jesus não andou com todos.
Você já parou para perceber que Jesus, depois que ele ressuscitou, pensa comigo, se sou eu ressuscito, eu vou lá na casa de Pilatos, vou lá na casa de Herodes e falo aí, ó, você me matou, cara, mas olha eu aqui, eu estou vivo. Você tentou me sepultar, mas olha onde eu estou vivo. E onde Jesus vai? Ele vai para os 12, sabe por quê? Porque Jesus queria compartilhar sua vitória não com quem desacreditava dele, mas com quem acreditava nele. Muitas vezes vai ter coisas que você vai compartilhar com todos, com a multidão. Vai ter coisas que você vai compartilhar com 12. Vai ter coisas que você vai compartilhar com 3 pessoas, como Jesus fazia. E vai ter coisas que você vai até o Getsemane e você só vai compartilhar com Deus. A grande questão na nossa vida é que a gente se embaraça em tantas coisas, porque a gente não sabe discernir com quem a gente anda. E esse ponto de perdoar o imperdoável, realmente, você tem que perdoar todo mundo. Mas o maior segredo da vida de Jesus era saber com quem ele andava. Era saber com quem ele caminhava. Olha para a pessoa do teu lado. Essa é a pessoa que talvez você caminhe para o resto da vida. E eu te pergunto, tem alguma coisa que você deveria perdoar ela agora? Se existe agora alguma coisa que você devia perdoar ela agora, eu vou te dar 2 minutos, porque pode ser que a pessoa que você tem que perdoar hoje não está aqui. Então eu vou te dar 2 minutos para você pegar teu celular, você mandar uma mensagem para essa pessoa e você dizer assim, olha, pode ser que a gente não ande mais junto, mas eu te amo e eu te perdoo. Já tem gente aí querendo encher o olho de lágrima, eu sei, vai ser bem difícil, mas eu quero te dar hoje uma pregação prática, não uma pregação simplesmente para você ouvir e sair daqui a mesma pessoa. Então eu vou te dar 2 minutos, algumas pessoas já pegaram o celular, então se você tem alguma pessoa na tua cabeça aí, que você gostaria de pedir perdão, mesmo que ela tenha feito algo contra você e você tem que liberar perdão, e você diga assim, olha, eu te amo. Talvez essa pessoa que você tenha que perdoar, ela já faleceu. Talvez essa pessoa que você tenha que perdoar esteja longe da tua vida. Então eu quero que você ore agora e diga assim, Deus, eu libero toda angústia que há dentro de mim, eu libero toda a falta de perdão que há dentro de mim, Deus. Sabe o que a falta de perdão faz? Faz você ficar ligado com essa pessoa pro resto da tua vida. Porque você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e você vai pensar, nossa, não perdoei ela. Ou ela fez algo contra mim. Lembra da mulher adúltera? Quando a mulher adúltera veio, todos queriam apedrejar ela, e eles estavam com pedra nas mãos, e Jesus ele escrevia na terra. Você já parou para pensar por que os fariseus eles estavam com pedra nas mãos, e por que Jesus escrevia na terra? Você sabe do que você é feito? Você é feito de terra. Os fariseus tinham nas mãos o material daquilo que a lei deles era feita. A lei deles era feita de pedra. Jesus tinha na mão dele aquilo que a lei dele era feita de barro. Enquanto os fariseus escreviam em tábuas de pedra, e não se engane que os 10 mandamentos são apenas 10, porque na verdade são 613 mandamentos resumidos em 10, Jesus ele escrevia na terra, porque a lei dele não era para escrever em tábuas de pedra, mas era para escrever em coração feito de barro, em coração feito de carne. Jesus ele perdoou o imperdoável, não escrevendo em uma matéria, mas escrevendo em uma pessoa. E ele poderia escrever em qualquer corpo, mas ele decidiu escrever no próprio corpo dele. E cada marca da chicotada que ele levou, cada marca da cruz que ele carregou, na verdade era uma lei de amor escrita em seu corpo.
Enquanto a lei, ela escrevia em tábuas feitas de pedra, Jesus escrevia a lei do amor no seu próprio corpo. Para que hoje essa lei tivesse escrita dentro do teu coração, estivesse escrita dentro da tua mente, tivesse escrita dentro do teu próprio corpo. Porque Jesus, Ele simplesmente não veio nos dar apenas vida, mas Ele veio nos ensinar o que é a própria vida. E assim nós podemos falar então do segundo ponto, que diz que Jesus, Ele não vivia por fatos, Ele vivia por uma verdade. E qual é a diferença entre fato e verdade? Vou te dar um exemplo. Ontem de manhã, eu acordei com labirintite, acordei totalmente tonto, não conseguia fazer nada. E daí eu pensei, nossa cara, amanhã eu vou pregar, como que eu vou fazer para pregar amanhã? Porque eu estou com labirintite, com quem que eu vou falar para pregar no meu lugar? E eu ouvi uma palavra dentro de mim assim, não, você não está com labirintite. Não, eu estou tonto. Não, você não está. Você vai crer no fato que diz que você está com labirintite, ou na verdade que diz que Jesus já levou sobre si todas as suas enfermidades? Aí aquilo veio um choque para mim, eu falei, quer saber, eu vou levantar agora. Eu levantei, comi, tomei meu banho, saí à noite, eu e a Jéssica, a gente tinha uma formatura, a gente foi na formatura. Hoje eu não acordei muito bem, mas eu falei, não, eu vou, porque eu não vou crer num fato, eu vou crer numa verdade. E talvez você está pensando assim, tá, mas você não está mal aí na frente? Cara, eu estou meio tonto, mas eu não estou crendo no fato que eu estou meio tonto, eu estou crendo na verdade que Jesus é que me sustenta. Talvez você entrou aqui e está pensando assim, não, a Bíblia diz que eu sou próspero, não, mas eu estou devendo um monte. Não, o fato diz que você está devendo um monte, mas a Bíblia diz que você é próspero. Você vai crer no fato de que você está devendo um monte, ou você vai crer na verdade de que Deus já te deu todas as coisas? Talvez você entrou aqui com uma dor de cabeça, talvez você entrou aqui chateado com alguma coisa. Você vai crer, você vai acreditar naquilo que você está vendo, ou você vai acreditar naquilo que Jesus diz sobre você? Talvez você está dentro do barco, tem um monte de tempestade, você vai acreditar no fato de que não dá para você sair do barco, ou na verdade que Jesus está lá e Ele vai te salvar? Não creia num fato, creia numa verdade. Não creia no que os teus olhos veem, creia naquilo que Jesus disse por você. Essa semana um cara veio falar comigo que ele estava com muita dificuldade, porque ele estava vendo muita pornografia. Ele disse assim, eu não consigo vencer isso. E eu falei para ele assim, justamente porque você fala que não consegue, é que você não consegue. Ele falou, como assim? Porque Jesus, Ele já te libertou de todo o pecado. Então se Ele já libertou de todo o pecado, você vai crer no fato de que você não consegue largar, ou na verdade que Jesus já te libertou? É igual a academia. Sabe qual que é o problema? Que a gente vai para a academia tentando emagrecer. Enquanto você tenta ir para a academia para tentar emagrecer, você nunca vai conseguir emagrecer. A real situação é que você tem para a academia para ganhar massa magra. Então quanto mais massa magra você tiver, menos percentual de gordura você vai ter e menos gordo você vai ser. É ou não é, Riek? O Riek que é o nosso marombo aqui. Então, enquanto você focar naquilo que você não consegue, você não vai conseguir. Mas se você focar naquilo que você precisa, você vai conseguir. E daí eu falei para ele Gálatas 16, 17, o Gálatas 16, que é todo cristão religioso fala, que diz que a nossa carne milita contra o Espírito. Mas no 17 ele diz assim, mas vocês vivificaram a sua carne através das práticas espirituais, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Então, não é para você focar naquilo que você não consegue, mas foque naquilo que Jesus já te deu. Se Jesus já te deu a vida, se Jesus já te deu o Espírito Santo, se Jesus já te deu a liberdade sobre o pecado, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre todas as coisas, no que você vai crer? Você vai crer naquilo que teus olhos estão vendo, ou você vai crer naquilo que Jesus já depositou na tua vida? Não sei se você está entendendo. O reino de Deus não é algo físico. O reino de Deus não é algo que eu posso tocar, não é algo que eu posso sentir. O reino de Deus é algo que eu posso crer. O reino de Deus, ele já chegou, ele já está aqui. Mas por que eu não estou vivendo? Porque você não está crendo. Jesus, ele já te deu todas as coisas.
A Bíblia diz assim, que aquele que nem seu filho poupou, nos poupará alguma outra coisa. Ou seja, existe alguma coisa que você precisa realmente? E eu arrisco a dizer que tudo aquilo que você precisa, na verdade, é tudo aquilo que você já tem. Para pensar. Agora, uma coisa que você precisa que você não tenha. Para pensar agora, uma coisa que você precisa que você já não tenha em Jesus. Jesus, ele não olhava para a situação. Sabe qual que era a diferença entre a religião e Jesus? Que quando a religião ele tocava um morto, ele ficava impuro. Quando Jesus tocava um morto, ele era ressuscitado. Quando a religião tocava um leproso, ele se tornava impuro. Quando Jesus tocava um leproso, ele era curado. Quando Jesus ele ia conversar com uma mulher, quando a religião ia conversar com uma mulher adúltera, eles estavam cometendo pecado. Quando Jesus ia conversar com uma mulher adúltera, ela era liberta dos seus pecados. Qual realidade você quer viver? A realidade de que quando as coisas vierem, as situações vierem, você vai se deixar afetar por elas? Ou a realidade de quando as situações vierem, você vai fazer isso trabalhar para o teu favor? A minha palavra hoje é para você assim, ó, Jesus, ele já te deu todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas. Não existe nada nesse mundo que possa te separar do amor dele. Nada. Mateus 12, do 33 ao 35 diz assim: uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto, e de má qualidade dá fruto ruim. Os filhos de serpentes, como podem maus falar o que é bom e certo? Pois a boca fala que o coração está cheio. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno, e sua palavra revela isso. Muita gente fala esse texto de Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio, como se fosse um provérbio, né, de hoje em dia, né? Às vezes as pessoas nem se atentam que isso é uma palavra realmente de Jesus, que isso realmente é uma palavra que Deus falou. A boca fala que o coração está cheio. E eu não sei vocês, mas eu me incomodo muito com pessoas que reclamam demais. Tipo, sabe? Quando eu fico perto de pessoas que elas só reclamam. E um entendimento que eu tenho é que a reclamação do povo de Israel fez 40 dias no deserto se transformar em 40 anos. E às vezes as pessoas elas estão reclamando da própria vida e elas não conseguem sair da própria situação que elas estão, porque elas não estão declarando aquilo que Jesus diz sobre elas, mas estão falando aquilo que elas veem. Então elas continuam reclamando, e isso entra num ciclo vicioso onde elas não conseguem sair de onde elas estão. Então, eu declaro hoje sobre a tua vida, que a tua vida não vai ser mais de reclamação. Eu declaro que você vai ser um porta-voz de bênção, que da tua boca vai sair palavras de vida, que da tua boca vai sair fontes de vida, que as pessoas vão chegar até você porque elas esperam uma palavra de você. Vou te dizer que não tem coisa mais gratificante do que alguém vir e pedir, ora por mim, ou fala comigo. E eu creio que todos aqui podem fazer isso, desde que vocês entendam aquilo que Jesus já deu para vocês. A terceira coisa que eu entendo com Jesus, que Jesus está sentado à direita de Deus, porque Ele já terminou o seu trabalho e está descansando. Só se senta quem já terminou o seu trabalho. Jesus está descansando. E por que você está trabalhando ainda? Se Jesus já conquistou tudo, por que você ainda está fazendo as coisas? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, não diz? Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso orar para fazer alguma coisa ou eu preciso pensar? Não estou dizendo que você tem que parar de orar, mas estou falando que às vezes você está orando por um monte de coisa aí durante anos e anos e anos, e Deus já te deu a resposta no teu intelecto, daquilo que você deve fazer, e você não está fazendo nada.
Jesus, Ele já te deu todas as coisas. Jesus, Ele já te deu todas as coisas. O ano passado eu estava desempregado e daí eu não estava conseguindo emprego, e daí eu orei para Deus assim, Deus, preciso de eu trabalho como designer, preciso de um freela, preciso de um trabalho aí que estou sem dinheiro. Cara, no outro dia, eu não liguei, juro, eu não liguei pro Ciro. E o Ciro me ligou e falou assim, eu estou num projeto aqui, você não quer me ajudar? Na tua boca tem palavras de vida e de morte. Na tua boca. E daí, depois disso, o projeto acabou, e daí Deus me deu a inteligência assim, cara, fala com aquele cara que você já trabalhou antes, vê se ele está precisando de alguém. E eu falei com ele, ele, no primeiro momento, não falou nada. Só que daí, esse ano, ele me chamou para trabalhar junto com ele, para ser gestor do marketing da empresa dele, que nem tinha. E daí ele falou algo que encheu meu coração, que ele falou assim, olha, eu não estou contratando você por causa do conhecimento, porque eu poderia contratar outra pessoa. Eu estou contratando você por causa que eu conheço você, eu sei quem você é. Se você tem a mente de Cristo, por que você está paralisado? Jesus, Ele já te deu alguma coisa aí dentro. Jesus, Ele já te deu algo dentro do seu coração, dentro do teu intelecto, que dá para você fazer alguma coisa. Basta você colocar isso em prática. Sara, você consegue colocar Efésios 2, do 1 ao 10 no telão? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Entenda, vivíamos, não vivemos mais. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza e merecemos a ira. Não estou conseguindo ler direito, mas vai, continua. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Volta naquele que diz que nós estamos assentados com Jesus em regiões celestiais. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Jesus está assentado descansando e você está assentado com Ele, por que você está se preocupando? Se Jesus está descansando, você também devia estar descansando. Jesus, Ele cumpriu todas as coisas. Ele já conquistou tudo para a tua vida, não tem nada que você precise fazer. Não tem nada. E lembra da minha pergunta, o que é a vida? O que é a vida agora para você que você conhece essa realidade? Eu vou dizer para você o que é a vida. A vida, ela está escrita lá em João 14,6, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. A pergunta certa não é o que é a vida, a pergunta certa é quem é a vida. Jesus é a própria vida. Não existe vida além de Jesus.
Todas as coisas foram feitas para Jesus, todas as coisas foram feitas através de Jesus. Jesus é o bom pastor, Jesus é a torre forte, Jesus é a tua casa, Jesus é a tua vida, Jesus é o teu céu. Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele pega e diz assim: olha, eu sou a porta e as ovelhas passam por mim. Havia uma porta em Jerusalém, havia 12 portas em Jerusalém, e uma delas era destinada apenas a passarem ovelhas. E eu imagino Jesus ele passando com os discípulos assim, falando assim: olha, eu sou essa porta e vocês passam por dentro de mim. Em João 1,4 diz que tudo foi feito por meio de Jesus. Só que esse por meio de é traduzido para a nossa língua portuguesa, porque na verdade essa palavra ela não existe. Porque na nossa língua só existe artigo ativo e negativo. Então, ou vai ou não vai. Por isso que lá em Mateus diz, ide por todo mundo. Mas na verdade a palavra não é ide. A palavra é enquanto você vai. Então, enquanto você vai, você prega. Então, essa palavra por meio de Jesus não existe. O original quer dizer assim que tudo saiu de dentro dele. Como se tudo fosse um portal onde passa por dentro de Jesus e existe. Todo o cosmo, todo o planeta, todos os astros, todo o firmamento, tudo passou por dentro de Jesus. A Bíblia diz que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Mas como que ele pode ser morto antes da fundação do mundo se ele morreu no meio da história? É porque ele é eterno e tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele. Ele é a própria vida, ele é o sangue que corre nas nossas veias. Ele é o amor que nós sentimos, ele é a alegria que nos faz acordar todo dia de manhã, ele é a nossa vida. Não existe vida além de Jesus, não existe vida além de Jesus, não existe vida além de Jesus. Talvez você não entendeu ainda, não existe vida além de Jesus. Ele é o autor e o consumador da vida. Ele diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Todas as coisas que existem e subsistem são por meio dele. Antes de Adão comer do fruto, Jesus já havia morrido. E daí, para você entender o evangelho, você vai ter que assistir muito Vingadores Guerra Infinita, você vai ter que assistir muito Viagem no Tempo, essas coisas para você entender o que é eternidade. Porque entenda comigo, Jesus, ele já tinha redimido toda a humanidade antes de Adão nascer. Jesus, ele já havia redimido você, te dado todas as coisas, e a Bíblia diz que o teu nome está escrito no livro dele antes de você respirar. Será que ele não é a própria vida? A gente entende que eternidade é todo o tempo do mundo, mas eternidade não é todo o tempo do mundo. Eternidade é ausência total do tempo. Jesus é eterno não porque ele tem todo o tempo do mundo, mas Jesus é eterno porque ele não está dentro do tempo, ele está fora do tempo. Enquanto o tempo, segundo Einstein, é matéria, e diz que o tempo é matéria, então é como se fosse uma folha, Jesus ele segura a folha dentro da mão, na palma da mão dele, porque ele é a própria vida. E talvez hoje você entrou aqui e você se sente sem vida. Talvez você entrou aqui e você se sente morto. Talvez você entrou aqui e você olha para as situações na tua vida e você fala assim, não tem sentido, isso é ruim para mim. Talvez você entrou aqui precisando de uma cura, talvez você entrou aqui precisando de dinheiro, talvez você entrou aqui precisando de alguma coisa. Jesus, ele pode te dar tudo, não porque ele tem tudo, mas porque ele é tudo. Jesus, ele não vai te dar uma casa porque ele é a tua morada. Jesus não vai te mostrar uma direção porque ele é o caminho. Jesus, ele não vai te dar uma fortaleza porque é ele que te protege. Jesus não vai te dar vida porque ele é a própria vida. E tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele.